No calendário cabalístico, o mês de peixes é chamado o mês de Adar. E tem uma frase que diz que Mishenirnas Adar, Ma'avirim Besimha. Quando entra Adar, aumenta a alegria. Então a primeira lição é que o mês de Adar está ligado à alegria, o mês de peixe está ligado à alegria. Mas os nossos problemas não desaparecem só porque mudou o mês. Então tem alguma coisa a mais para entender sobre a energia desse mês, sobre o potencial desse mês. As letras do mês, segundo Sefer Yetzirah, segundo o livro da formação, são Kuf e Gimel. A letra Kuf, que criou o signo de peixes e o mês de Adar, e a letra Gimel, que criou o planeta Júpiter. E a letra Kuf é uma letra muito especial do alfabeto hebraico, porque é a única das 22 letras que desce abaixo da linha de escrita. E essa perna do Kuf que desce abaixo da linha de escrita alimenta as klipot, alimenta as forças negativas do universo. Poxa, mas isso é bom? Isso devia ser mal. Que mês de alegria é esse? Mas é que, na verdade, o Kuf é um agente duplo. Ao mesmo tempo que ele alimenta as clipotas, as forças negativas, e as forças negativas elas não têm luz própria, mas elas precisam ter luz porque tem que existir o mal, tem que existir a negatividade para a gente ter livre-arbítrio. Se a gente fosse bom, angelicamente bom, roboticamente bom, isso não teria valor nenhum, isso seria pão da vergonha. Mas como nós viemos aqui para eliminar o pão da vergonha, isto é, para fazer por merecer a luz, tinha que ter o mal, e o Kuf alimenta o mal, alimenta a negatividade. Mas como eu falei, ele é um agente duplo. Ao mesmo tempo, se a gente controla o Kuf, a gente não deixa a energia divina, a energia da luz, chegar no lado negativo. E aí sim a gente pode ter alegria. É quando a gente não está alimentando a negatividade. Mas sobre felicidade, sobre alegria, a alegria não é uma coisa que a gente tem que perseguir e correr atrás. A alegria, na verdade, é um resultado. As pessoas saem para fazer coisas que vão deixá-las felizes. Pode ser ir ao cinema, pode ser ir a uma festa, pode ser uma viagem, mas logo acontece alguma desavença, um problema, uma discussão, a alegria vai embora. A alegria não vem de coisas externas, não é um resultado. A alegria é uma coisa interna, é um resultado de uma transformação interna. Então, eu tenho que procurar um estado de plenitude, de satisfação, que, embora eu nem tenha tudo que eu gostaria de ter, eu me sinto satisfeito. E para isso, eu tenho que estar conectado com a luz, com o mundo espiritual. Então eu queria contar uma história do Rav Zusha. Rav Zusha foi um cabalista que viveu há mais ou menos 250 anos atrás, e ele era conhecido por viver nesse estado de alegria. E o Rav Zusha ouviu falar de um outro grande mestre espiritual. E ele decidiu que ele tinha que conhecer esse grande mestre, porque ele sempre queria aprender mais. Naquela época não tinha transporte fácil, como nos dias de hoje, mas ele precisava do conhecimento, ele decidiu que ele tinha que ir. Então ele fez uma longa viagem. Quando ele chegou na cidade desse outro mestre, o mestre estava numa sala de estudos enorme, numa sala de palestras, com centenas de alunos ouvindo a palestra. E o Rav Zusha, ele não tinha dinheiro, ele sentou num cantinho lá atrás, ele carregava um saco com um cobertor e com alguma comida, mas o que ele queria era conhecimento. Então ele ficou prestando atenção na palestra daquele mestre e ele achou sensacional. Ele achou a coisa mais incrível que ele já tinha ouvido. Então no final, Rav Zusha foi falar com o mestre e falou: olha, eu já tinha ouvido falar na sua grandeza, mas agora eu vi, é mais ainda do que eu esperava, você é um sábio. E esse mestre entendeu que se o Rav Zusha tinha visto a grandeza dele, é porque ele também tinha uma grandeza, né? Porque ele também tinha alguma substância, senão ele não teria reconhecido a grandeza desse mestre. Então ele sentiu que tinha uma luz ali. E ele falou: e você, quem é Rav Zusha? O que você faz? E o Rav Zusha falou: olha, eu também ensino, eu também dou umas aulas de espiritualidade, mas não chego perto de você, eu não posso me comparar com você. E o mestre falou: não é possível, tem alguma coisa que você tenha para me ensinar. O Rav Zusha, com uma humildade total, falou: não, eu nada. Depois que eu vi você, eu não tenho nada para te ensinar. O mestre insistiu, o Rav Zusha falou no final: tá bom, eu realmente aprendi com o meu mestre como rezar, como pedir a Deus. Então me ensina, falou o mestre. Foram para a casa desse mestre e eles sentaram e ficaram longamente falando sobre as meditações da oração. Na verdade, eles passaram a noite inteira conversando e o Rav Zusha ensinando para ele como rezar e meditações da oração.
E no final, o mestre estava impressionado com o Rav Zusha, como o Rav Zusha estava no começo com ele, agora o mestre estava impressionado com o Rav Zusha. E ele falou, olha, você fica andando de cidade em cidade, implorando pelas pessoas, rezando pelas pessoas, talvez eu deva largar tudo e talvez eu deva ir com você. Você me ensinou tanto, Rav Zusha, acho que eu que quero ir com você. Aí o Rav Zusha falou para o mestre, não, de jeito nenhum, você tem que ficar, sabe por quê? Porque tem bilhões de pessoas no mundo inteiro, tem bilhões de pessoas e somos muito parecidos, nós temos as mesmas características, nós somos parecidos, mas ninguém é idêntico. Não existe uma impressão digital igual no mundo. Cada pessoa tem uma impressão digital única. E assim como não existem pessoas idênticas no plano físico, nós não somos idênticos no plano espiritual. E cada um de nós tem a sua tarefa, cada um de nós tem a sua alma, que tem a sua própria missão. A minha missão é pedir pelos outros, rezar pelos outros. A sua missão é ensinar, você tem esse dom, você tem esse talento que Deus te deu, e Deus quer que você faça isso, que você ensine, que você compartilhe ensinamentos, enquanto eu rezo. Então, eu rezo, você ensina, e a gente continua. Então, a lição é que cada um tem uma missão, nossas missões não são iguais, e que cada um tem uma responsabilidade. Se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. E a gente tem que estar focado nas oportunidades que nos vêm, não vindo do mundo físico, mas do plano espiritual. A luz quer que a gente faça a nossa missão espiritual. E o que nos leva à verdadeira felicidade é estar fazendo a nossa parte, é estar cumprindo a nossa missão. Quando uma pessoa está cumprindo a sua missão, isso vai levar ela à alegria, isso vai levar ela à felicidade. Então, primeiro nível é entender que nós temos um objetivo na vida. A vida tem um sentido. Nós não somos uma mera estatística. Nós temos um papel a desempenhar. E nosso papel vem a nós se a gente estiver se conectando com o mundo espiritual. Eu tenho que saber que existe alguma coisa mais elevada que só o plano físico. E quanto mais eu estou com a minha cabeça voltada para o plano espiritual, mais rápido a minha missão vai vir a mim e mais plenitude eu vou ter. Então, primeiro aspecto para a felicidade e a primeira oportunidade, a principal oportunidade do mês de Adar, do mês de Peixes, é saber que existe um plano espiritual, se esforçar para conectar com esse plano espiritual, e aí a sua missão vai vir a você e a felicidade vai vir a você.